alegria ter o senhor com a gente, professor Cristóvão, por todos os motivos, independente mesmo da sua participação nesse projeto da Unesco. O senhor é uma pessoa que marcou a educação no Brasil já com suas ideias, continua sendo uma referência importante, é uma pessoa de quem a gente sempre vai querer, com quem a gente sempre vai querer aprender. Mas esse ano o professor Cristóvão tem uma razão especial para estar conosco. O ano passado, se vocês lembram, o tema do nosso encontro nacional foi os futuros da educação, justamente diante do movimento que a Unesco estava fazendo globalmente para avançar nesse olhar prospectivo para o mundo que vem e o papel da educação. Bom, nós tivemos o Antônio Novo aqui conosco, que é o presidente dessa comissão. Esse ano, a comissão acabou de publicar o seu trabalho, foi publicado na semana passada, e nós vamos mandar o link depois para vocês, ainda está em inglês, mas já é possível acessá-la. E o professor Cristóvão foi o único brasileiro que integrou essa comissão, desde o seu início, e certamente contribuiu muito com o resultado final. E é por isso que ele está aqui hoje para fazer a cerimônia de encerramento do nosso primeiro dia do Encontro Nacional. Muito bem-vindo, professor Cristóvão. Muito obrigado, Paulo. Eu quero dizer da satisfação que eu tenho de estar com vocês, pelo carinho e respeito que eu tenho ao papel que a Unesco desempenha e que tem que desempenhar daqui para frente na busca de um futuro para o mundo. Um futuro que busque, como disse há pouco a professora, problemas e as vantagens que o mundo digital traz, os problemas ambientais e todos os demais problemas ecológicos, a globalização da humanidade caminhando para uma só, dividida brutalmente na sociedade, mas interligada. A Unesco é a entidade que pode pensar melhor que todas as outras no futuro. Eu costumo dizer que quando eu estou em uma agência das Nações Unidas, eu me sinto como se estivesse em uma encruzilhada de nações. Mas as nações estão ali. Na Unesco, eu me sinto como se estivesse na humanidade inteira. É a sensação de que não estou apenas num lugar onde os países se encontram, mas onde a humanidade vive, do ponto de vista do pensamento, da reflexão. E ainda mais no que se refere à educação. Por isso, eu tive muito prazer de participar, sob a coordenação do professor Novo, da formulação desse documento sobre o futuro da educação. Quero começar dizendo que todo futuro é novo. Por isso que é futuro. Mas existem futuros que são mais novos do que outros. Há momentos em que nós olhamos para um futuro como uma continuação da tendência dos últimos anos, às vezes décadas. Mas há outros momentos em que nós olhamos para o futuro e percebemos rupturas. Então, o futuro é diferente da tendência passada. Estamos em um momento como esse. Diante de nós temos a diferença da importância do conhecimento. Nunca, na história da humanidade, o conhecimento teve um papel tão central na promoção do progresso. Tanto o progresso econômico depende fundamentalmente do conhecimento, quanto o progresso social. Até algum tempo atrás, o progresso econômico dependia muito das minas, ou do petróleo, ou da produção da terra, a agricultura, ou da indústria que transformava as matérias-primas. Hoje a gente sabe que a economia depende da inovação, da tecnologia. O capital do futuro é o conhecimento. E por trás do conhecimento está a educação. Então, a grande mina
que vai permitir aumentar a riqueza do mundo é o conhecimento. Também se achava que o progresso social vinha de leis que faríamos para distribuir melhor o produto da economia. Hoje, quando refletimos bem, nós percebemos que o que vai distribuir o produto econômico é a distribuição prévia do conhecimento. Portanto, é a garantia de educação com a mesma qualidade para todos. Quebrar isso que ainda existe no mundo e tão claramente no Brasil, que é o fato de que a qualidade da educação e a permanência na educação dependem da renda ou do endereço da família. Se não tivermos educação oferecida com a mesma qualidade, independente da renda e do endereço, nós não vamos conseguir distribuir bem o produto do progresso econômico. Então, daqui para frente, o conhecimento tem um papel fundamental para orientar o progresso. O segundo item desse novo futuro é a globalização. O novo futuro não será feito mais por país. Ou nós temos um futuro planetário, ou nós não vamos ter futuro. A crise ambiental é a melhor indicação da necessidade dessa visão global. Mas não é só a mudança climática. O comércio não tem como mais ser restrito a um país. As relações monetárias não tem mais como serem restritas a um país. O poder de cada nação para definir o seu futuro, daqui para frente, vai ser cada vez menor. Nós vamos precisar pensar o mundo a partir dele, e não o mundo como soma das nossas tribos nacionais. O terceiro é a revolução digital. O novo futuro traz o desafio da inteligência artificial. O desafio, mesmo sem ter a inteligência artificial plena, o desafio do mundo cibernético, das comunicações em massa, simultâneas e universais. Isso é uma novidade que não havia 20 e poucos anos atrás. E, finalmente, o desafio de uma era antropoceno, em que o ser humano é capaz de mudar a fisionomia do planeta, que provoca a crise ecológica, mas que provoca também, ou permite, se quiserem, a energia nuclear com todos os seus riscos e potenciais, que permite, em breve, as viagens espaciais acessíveis a um número maior de pessoas. Pois bem, com esses 4 problemas, nós vamos ter um futuro diferente. Um futuro diferente pela importância do conhecimento, pela dimensão global dos fenômenos, pela revolução digital, que muda a própria relação do homem com o conhecimento que ele gera, e, finalmente, esse poder enorme da tecnologia para mudar o planeta na chamada era antropoceno, com todos os riscos que nós temos. Diante desse futuro novo, nós precisamos de uma educação nova. Eu não vou fazer um resumo do nosso documento, até porque vocês em breve vão ter ele à disposição em diversos idiomas, como já tem em inglês e francês. Eu vou colocar 3 itens que, a meu ver, temos que nos preocupar sobre o futuro da educação. Eu vou chamar de 3 abrangências da educação. A primeira é a abrangência social, geográfica. Daqui para frente, nós precisamos considerar a responsabilidade de nós, educadores ou educacionistas, como eu gosto de chamar, nossa responsabilidade com a educação de todas as crianças do mundo, não apenas as crianças da nossa província, do nosso país.
Não podemos deixar nenhuma única criança do mundo sem acesso à educação de qualidade. Porque uma criança sem acesso à educação prejudica a humanidade. Deixar qualquer pessoa sem vacina ameaça a humanidade inteira, porque ela continua sendo um ponto de convergência do Covid. Mas daqui a algum tempo mais, não do Covid, de qualquer outro vírus. Não se pode deixar de vacinar cada pessoa se queremos que a humanidade inteira se proteja. O mesmo vale para a educação. Cada criança que nós não educamos significa uma perda de capital conhecimento para o mundo inteiro. Porque são gênios que podemos deixar de desenvolver, de promover, que trariam vantagens para a humanidade, como os gênios que descobriram agora a vacina do Covid. Imagine que esses cientistas que descobriram o Covid, lá atrás, quando crianças, não tivessem tido uma boa escola. Pois bem, os cientistas hoje, em formação, recém-nascidos, crianças ainda, eles podem estar em qualquer parte do mundo. Além disso, da mesma maneira que o vírus se espalha no planeta por causa da mobilidade das pessoas, se nós não damos educação de qualidade para todas as crianças, essas crianças se transformam, por exemplo, para sobreviverem em imigrantes. Mas imigrantes em massa, que a solidariedade obriga a ser recebida, mas ao mesmo tempo sabemos que a migração em massa desarticula o funcionamento das sociedades para onde eles vão. Não podemos fechar as portas, mas o ideal é que eles não precisem emigrar. E a melhor maneira de não haver necessidade de emigrar para sobreviver é ter tido uma boa educação todo o povo. Se você indica apenas alguns de um país pobre, esses vão emigrar. Mas se você educa todos, é muito possível que eles não precisem emigrar. Poderíamos ter até um fluxo de emigrantes e imigrantes em qualquer país. E não como hoje, que sabemos quais são os países que recebem e os países que enviam. Sabemos quais são os países que recebem imigrantes e os países que provocam emigrantes. A educação não pode mais ser considerada um fenômeno nacional apenas. Não adianta termos 200 ministérios da educação, isolados cada um deles, e cada um com recursos diferenciados. É preciso um grande, um imenso programa educacional para o mundo inteiro. De tal maneira que nenhuma criança, em nenhum povoado do mundo, fique sem ter acesso a uma escola de qualidade. Obviamente, isso não acontece em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, 2 décadas, talvez 3 décadas, 5 décadas. O futuro é longo e paciente. Mas impaciente nas consequências se ele não chega com a cara boa. E a cara boa do futuro é a cara da educação com qualidade para todas as crianças do futuro. Não importa o país, não importa a classe social. Isso parece uma ambição tão desmedida que muita gente acha impossível. Mas não é impossível se nós entendemos que demora para fazer, mas que é possível. E eu vejo um papel fundamental da Unesco na grande coordenação de um programa mundial de educação para o mundo inteiro, para todas as crianças do mundo. Um programa que assegure, por exemplo, que a família que é tão pobre que a criança não pode estudar
vai receber uma renda para que a criança não precise trabalhar. Porque é o mundo que precisa que a criança estude. Logo, são os países ricos, melhor dizendo, as pessoas ricas do mundo, independente do país, que precisam fazer um esforço coordenado para que as crianças do mundo não precisem trabalhar. Estudem. É o lugar que elas têm direito, mas é o lugar que a humanidade precisa delas bem situada, na escola. Mesmo que o conceito de escola mude, que é o segundo item que eu vou falar, o terceiro, da abrangência. Mas é preciso esse compromisso da humanidade com as crianças da humanidade. Criança não pode ser um ente nacional. Criança tem que ser um ente humano, logo, da humanidade. Logo, em condições de receber apoio para a sua educação. Como eu comecei dizendo, por exemplo, sem precisar trabalhar. O Programa Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil para colocar as crianças na escola, que eu insisto que o caminho seria um programa de transferência de renda condicionada. O segundo é um apoio mundial à formação e remuneração dos professores. Não acredito nem vejo necessidade de que os professores do mundo inteiro tenham o mesmo padrão salarial. Não. Nós moramos em países com características sociais e econômicas tão diferentes que o salário, para ser compensador, não precisa ser o mesmo. Mas é preciso que seja compensador. Para que os professores não emigrem por causa de salário. Para que os professores não mudem de profissão por causa do baixo salário. Tem que haver um programa mundial de apoio à remuneração dos professores nos países cuja renda nacional não permite pagar bem aos professores. Mas não adianta você apenas dar renda, é preciso dar formação. Então é preciso um programa mundial que assegure a todos os professores, de agora os que se candidatam ao magistério, de receberem uma boa formação para desempenharem bem suas funções e formarem bem as crianças do mundo. E depois da renda para criança não trabalhar, do professor bem remunerado, do professor bem formado, são as escolas bem equipadas. Escola é um templo. E é um templo de uma espécie de religião mundial, de uma religião da humanidade. A humanidade tem que construir os seus templos. Não importa em que povoado do mundo. Não importa se em uma grande cidade de um país rico ou um pequeno povoado de um país pobre. Precisamos de um programa mundial de financiamento da construção das escolas do mundo, os templos da humanidade. E, claro, educação não é apenas um prédio. Educação exige equipamentos. E isso exige também um grande programa mundial. Nós fizemos plano Marshall para recuperar a economia do mundo depois da Segunda Guerra. Por que não podemos fazer um plano Marshall, e com outro nome, provavelmente, para a educação do mundo? Para promover a consciência mundial a partir da educação. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo da abrangência social e geográfica da educação no futuro novo que está surgindo. Mas tem que ter uma nova realidade nesse futuro que vem aí. É a realidade temática. É preciso uma abrangência temática diferente. A escola da matemática, da geografia, da história já não basta. Nós precisamos de escolas que se comprometam a eliminar o analfabetismo para a contemporaneidade que nós temos hoje. O analfabetismo para entender o mundo como ele está.
o analfabetismo que impede de usar as ferramentas novas para ter um emprego, ter uma função, ter uma renda e mudar o mundo. Essa abrangência da alfabetização para a contemporaneidade exige que cada escola seja capaz de ensinar a ler e escrever bem o idioma local, mas também falar pelo menos uma língua estrangeira. Não falar uma língua estrangeira é não estar preparado para a contemporaneidade. Esse é um analfabeto da contemporaneidade. Aprender idioma estrangeiro. Aprender as bases da ciência e da tecnologia. Porque sem isso, você não é capaz de dar o salto amanhã para ser um cientista. Aprender a deslumbrar-se com as belezas das artes e com as belezas naturais. O sentimento de beleza pode chegar a algumas pessoas espontaneamente, mas, em geral, o deslumbramento estético ele vem da prática na educação, do incentivo educacional. Nenhuma criança deve ficar fora da chance de ter os instrumentos para deslumbrar-se com as artes. Como eu falei antes, do entendimento do mundo por meio das ciências. É preciso também que cada ser, a partir da sua adolescência, da sua juventude, adquira um ofício na escola. Que a escola seja não apenas um instrumento de ensino das ciências, das artes, das línguas, mas também de um ofício que permita à criança mais adulta mudar o mundo com as suas mãos, com o seu cérebro, com a sua profissão, com a sua ação. Mas não basta o lado técnico da profissão. É preciso ter o lado consciente do papel de cada indivíduo no mundo. E isso não surge só nas escolas, mas parte das escolas. Por isso a escola tem que ser um centro de formação de uma consciência nova para um futuro novo. Por exemplo, uma consciência do planeta, uma consciência da humanidade. A escola tem que fazer com que o planeta deixe de ser um fenômeno apenas dos astrônomos e que a humanidade deixe de ser uma coisa apenas dos filósofos. Planeta e humanidade têm que estar no dia a dia das pessoas daqui para frente. O novo futuro exige não apenas descobrir, perceber, mas entender e conviver com a humanidade e com o planeta. Isso vai exigir, por exemplo, que nós tenhamos um sentimento da necessidade do equilíbrio ecológico, do ponto de vista da relação com a natureza. Vai exigir um sentimento de solidariedade com todos os seres humanos e não apenas com os que estão próximos a nós. Um sentimento de solidariedade com a humanidade inteira. Vai exigir uma preocupação com a sobrevivência do Homo sapiens, sobrevivência ameaçada diante da crise ecológica, especialmente dos problemas que temos nas mudanças climáticas. Então, a abrangência temática tem que buscar formar as pessoas para serem alfabetizadas para a contemporaneidade. No conhecimento de tudo aquilo que é necessário para entender o mundo, para deslumbrar-se com o mundo natural ou feito pelo homem, para ter o ofício, para falar idiomas e para aprender a aprender depois da escola. Porque a realidade se transforma tão rapidamente hoje que o que se aprende na escola rapidamente já se manifesta de uma forma diferente do que nós aprendemos. Logo, vai ser preciso aprender a aprender depois da escola. E depois da abrangência social e geográfica, dessa abrangência temática da alfabetização para a contemporaneidade, eu falo da abrangência técnica, digital da nova escola.
Não adianta apenas colocar todas as crianças na escola. Não adianta ensinar todas as crianças essas coisas novas que eu coloquei para um futuro novo. É preciso que o processo de educação ele leve em conta as grandes transformações científicas e técnicas em andamento que já estão disponíveis para nós. A escola do futuro, ela tem que ser uma escola digitalizada, o que vai exigir um novo professor. Não há como fazer uma nova escola sem o professor. Ele pode até não estar presente fisicamente, mas ele está por trás de tudo que foi usado no processo pedagógico. É preciso que as escolas, que eu falei que tem que ser com bons professores, bem bonitas, bem construídas, elas têm que ser bem equipadas. Não adianta mais querer formar as crianças do futuro, do novo futuro, com base no quadro negro, que é uma invenção de 250 anos atrás. Querer ensinar as crianças de hoje com um professor na frente dos alunos, com um giz, desenhando no quadro negro, é como querer ir de uma cidade para outra numa carruagem. Passou o tempo da carruagem nas viagens. O professor hoje, ele tem que ser não apenas um condutor de carruagem, mas tem que ser quase que um astronauta do futuro no que se refere ao conhecimento. Ele tem que saber usar essas novas técnicas e ele tem que mergulhar nos novos bancos de dados que nós temos disponíveis. O Google, o YouTube, o WhatsApp, todas essas plataformas têm de estar na escola do futuro. A escola do futuro, ela tem que ter professor diferente, tem que ter equipamentos diferentes e tem que ter mídia diferente. Nós vamos fazer uma nova geração de professores. O momento é de uma transformação tão profunda quanto aquela que aconteceu 100 anos atrás, quando nós passamos da arte dramática teatral para a arte dramática cinematográfica. A arte cinematográfica não é a filmagem da peça teatral levada para a tela, não. O cinema inventou uma linguagem nova, uma linguagem que foi capaz de mostrar o que queria mostrar, realidade ou ficção, com uma linguagem nova. Filmando de ângulos diferentes, compondo o que era filmagem, reordenando o roteiro do que era descrito e apresentado. As aulas do futuro têm que sair do período teatral para o período cinematográfico. O professor, portanto, ele vai ser mais um roteirista de uma aula composta por diferentes profissionais do que um artesão transmitindo o conhecimento que ele tem na cabeça dele. O professor vai passar não o que tem na cabeça dele, mas tudo o que ele tem acesso a saber que existe de conhecimento no mundo inteiro através das novas técnicas, dos novos equipamentos e das novas mídias, das técnicas e das plataformas. A aula vai ser um produto coletivo, não mais um produto artesanal. Esses são os itens que eu gostaria de colocar para vocês como provocação para essa reflexão sobre a educação do futuro em um momento de ruptura, em que o futuro deixa de ser a continuação do passado, em que o futuro fica novo, surpreendente. E naquilo que a gente sabe que vai acontecer, e nem tudo vai acontecer como a gente pensa, por exemplo, tudo isso que eu digo foi superado se descobrir uma maneira de enxertar chips e me ensinar a falar idiomas. Tudo isso fica superado se for capaz de enxertar chips e a pessoa aprender a resolver equação de terceiro, quarto grau.
tudo isso pode ficar superado se inventarem pílula para aprender geografia. Mas como isso ainda está na dimensão da ficção científica, não está no horizonte do que agarramos, eu fico naquilo que eu falei. A revolução da educação no sentido social e geográfico chegando a todo mundo, a educação sendo uma questão mundial, não mais apenas nacional, a abrangência temática, em que temos que superar o analfabetismo da contemporaneidade em cada pessoa, e, finalmente, a abrangência técnica, que é, sobretudo, digital, para podermos incorporar no processo de ensinar e aprender todas as técnicas, equipamentos e plataformas existentes. Este é um desafio, este é o grande desafio, este é o desafio que nós temos que enfrentar. E eu fico muito feliz de viver esse tempo, de viver um tempo em que nós somos capazes de perceber a radicalidade das mudanças adiante e percebermos que qualquer que seja o rumo do futuro, o conhecimento vai ser a base da construção dele e a educação a base da construção do conhecimento. Por isso você, eu, nós que estamos aqui pensando, a Unesco, com suas escolas e com sua tarefa e missão, nós somos a vanguarda desse novo futuro. A vanguarda do futuro não vai estar na economia, isso virá. A vanguarda do futuro está na educação, porque a educação é a base da formação do conhecimento. E o conhecimento é a base do progresso da humanidade, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da cultura. Bons tempos esses, em que diante de nós estão desafios tão grandes, e desafios que a gente sabe que tem a ver com aquilo que a maioria de nós que aqui está nessa sala se dedica a enfrentar, que é a educação das crianças do mundo inteiro, e não apenas aquelas crianças da nossa família, da nossa escola ou da nossa província. As crianças do mundo, como grande propósito da educação do futuro. Muito obrigado a cada um e cada um de vocês por estarem aqui, provocando para pensarmos esse futuro novo que está surgindo e qual é o nosso papel para ajudá-lo a nascer, se consolidar e construir um mundo melhor e mais belo. Um grande abraço para cada uma e para cada um de vocês. Olá, só elogios aqui no chat, professor. Todo mundo gostou demais. Eu acho que todo mundo já esperava que ia gostar também. Essa não é nenhuma novidade que o futuro traz, não. As pessoas sempre gostam de ouvir o senhor é sempre uma referência. Eu queria aproveitar, se alguém quiser fazer pergunta, a gente apresenta aqui, mas eu gostaria, talvez, de ouvi-lo, professor, sobre uma coisa que o senhor falou na entrevista que recentemente nós fizemos, sobre a diferença entre educadores e educacionistas, né? Daqueles que prometem construir estradas, né? Mas que veem nisso uma forma de construir um país e não escolas. Eu agradeço essa pergunta, porque eu acho muito oportuna e muito boa para o que eu venho fazendo. Eu resumo isso de uma maneira muito simples. Educador é quem diz como deve ser o funcionamento de uma sala de aula. Educacionista é quem toma as decisões políticas para que todas as salas de aula de um país ou do mundo permitam termos bons educadores. Essa é a diferença. O educador é o técnico, o educacionista é o político. O educador é o que cuida de como transmitir o conhecimento. O educacionista é quem cuida de dar as condições para que o educador transmita o conhecimento. Muito bom, muito bem. E o que o senhor recomenda, professor, que as escolas façam a partir do documento que elas vão poder acessar dos futuros da educação?
Eu recomendo que façam o que eu estou tentando fazer, um resumo do documento. Mas não um resumo literal, um resumo pessoal, colocando a sua dimensão pessoal, a sua visão pessoal. Esse documento, se você presta atenção, as últimas frases dele é dizendo que ele não está pronto. Eu achei isso uma das melhores partes do nosso documento. O reconhecimento que ele é um ponto de partida para a reflexão. É a partir dele que a gente tem que pensar, de fato, como vai ser a educação do futuro. Então, eu sugiro que esse documento seja lido, comentado, resumido e transformado, melhorado. Que dele saiam muitos outros documentos sobre o futuro da educação. Muito bom. Queria agradecer demais a sua presença. A professora Miriam Tricati, se ela pudesse estar presente, para ela seria um sonho, porque ela sempre quis convidá-lo para participar dos nossos encontros, né? No tempo que o senhor era senador, tinha uma agenda mais difícil, a gente tentou, não deu certo, mas agora nós conseguimos, e isso vai ficar registrado, não apenas para quem está assistindo aqui agora, mas para quem vai usar essas lives e usar especialmente a sua conferência para se preparar para 2022, que esse é o objetivo do encontro. Espero que o senhor fique sempre próximo da gente. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar. A Rebeca, antes do senhor, já falou também do seu trabalho, da importância do que foi feito. E eu acho que nós teremos aí muitas ocasiões de fazer coisas juntos. Muito obrigado, professor Cristóvão. Eu queria só agradecer também hoje muita gente que nos ajudou aqui, a começar da Libras, que o Colégio Rio Branco, a interpretação em Libras que o Colégio Rio Branco proporcionou. A gente teve para realizar um evento como esse, que envolve custo, envolve investimento em várias partes. A gente teve o apoio da Santiliana, da Your Access, da Diálogos. Então, é toda uma equipe, todo um time para produzir um evento como esse. Eu queria só pedir para o professor Cristóvão as últimas palavras de despedida, e assim a gente encerra o nosso primeiro dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de ter falado isso, porque se não é a provocação, a gente termina sem pensar essas coisas. Elas ficam aí guardadas e a gente não manifesta. Então, foi a provocação de vocês que fez aflorar essas ideias. Segundo, dizer à professora Miriam que ela me convide, que eu estou disposto, pronto, Paulo, quando vocês quiserem, fazermos outra fala como essa. Ou juntar um grupo de 3, 4, 5 pessoas entre nós para tomar uma parte de tarde e discutir essas ideias e outras sobre o futuro da educação. Contem comigo. Eu estou disponível e com muita vontade de levar esse debate adiante. Creio que é aquilo que eu posso fazer no momento atual, é debater essas ideias, levando adiante aquilo que nós, 15 do grupo, conseguimos elaborar. Mas não para ficar preso ao que fizemos, e sim agarrar o que fizemos e dar um salto, pensando mais adiante como deve ser a educação do futuro. Agradeço muito, Paulo, e a todos vocês. E contem comigo, eu estou querendo continuar nesse debate de uma maneira permanente e com tempo para isso. Grande abraço mais uma vez para cada uma e cada um. Continuaremos. Muito bem, foi sensacional.